E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um estudo sobre toxoplasmose e as terapias RAIF, tá bom? Com a ajuda da inteligência artificial hoje. Gente, hoje está chegando muita coisa, está muito fácil de pesquisar agora com essas inteligências artificiais aí. Você vasculhar a internet em busca de informações que sejam relevantes para aquilo que você quer fazer, né? Para aquilo que você quer fazer. Basta saber o que você quer fazer e focar, né? Então vamos lá. É, tem um material aqui sobre toxoplasmose, tá? Toxoplasmose, ela é um protozoário, não dá para dizer que é uma bactéria, é um protozoário, porque ela é uma célula que tem núcleo, né? Normalmente, bactérias, elas não têm um núcleo definido, e o protozoário tem isso. Toxoplasmose, ela é muito comum, né? Ela é uma zoonose, porque ela passa de animais para humanos com muita facilidade. Muitos animais, os animais de sangue quente, é muito comum, e é uma verdadeira. Sim, eu diria existem surtos no Brasil, né? Aqui no sul, chega a 70% da população ter isso aí. E aqui tem muita criação de gado, muita criação de carneiro, porco. Rio Grande do Sul ainda, esse é um dos lugares que mais tem, né? Mas é no mundo inteiro, né? Basta você olhar as estatísticas aí, é muito alto. É um parasita muito, muito, muito comum. E ele se aloja no corpo humano e fica vivendo no corpo humano por muito tempo. Não é um Não é um só que dá e passa, ele dá e fica vivendo. E para tratar isso aí com medicação é complicado, porque é uma medicação muito forte. Então é comum não ser tratado. E o problema é o quê? 10 a 20%. A maioria das pessoas tem. E quem tem 10 a 20% vai chegar até o olho, porque é um parasita que gosta de músculo, cérebro e olho. E se chegar no olho, ele pode deixar as pessoas cega parcialmente ou cega de um olho. Eu conheço, tenho um primo que é cego de um olho por causa desse parasita que ele teve quando era criança. Então, é uma coisa muito séria, né? Por isso, do vídeo e da minha pesquisa atual aqui que eu vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Natureza. É um parasita intracelular obrigatório, né? Ele é um parasita que ele entra dentro da célula. É lá que ele vive, né? E ele chega a se replicar dentro da célula, né? Ele tem mais de uma forma de replicação. Uma delas é dentro da própria célula, que ele se replica. É uma das zoonoses mais comuns do mundo, tem no mundo inteiro isso aí. O hospedeiro definitivo são os felinos, quando ocorre a reprodução sexuada e a liberação de oocistos. Então, o gato, né, quando ele caga, se ele estiver infectado, ele pode contaminar água, pode contaminar alimento, e se a pessoa comer, ela se contaminou, tá bem? E os hospedeiros intermediários, que daí são os humanos e os animais de sangue quente, os outros animais de sangue quente. Boi, porco, carneiro. Tem um monte, né? Tem um monte de animais que, se você comer a carne crua, você pode pegar esse parasita aí. Isso tem prevalência tão grande. Vetores de infiltração imune. Então, é via alimentar, carne, consumo de carne crua, mal cozida, contendo cistos teciduais, bradizoitos, bradizoitos, e via ambiental, ingestão acidental de cistos em água contaminada, solo vegetais mal lavados, e via congênita, que é a transmissão placentária da mãe para o feto. Risco de complicações severas, então passa da mãe para o filho na gestação. Vias raras incluem transfusão de sangue e transplante de órgãos. Alvos de alto risco e complicações clínicas. As pessoas imunocomprometidas, né, a pessoa que tem AIDS, por exemplo, ou a pessoa que está em tratamento oncológico, o sistema dela imunológico está mais enfraquecido, então é de que a doença pode se manifestar, se complicar. Porque a maioria das pessoas tem, só que a maioria é assintomático.
não sabe o que tem e não sente nada, né? E às vezes está ficando cego e não sabe o que é disso, né? Toxoplasmose congênita, que é adquirida durante a gestação, pode levar ao aborto, parto prematuro, sequelas neurológicas e microcefalia. E toxoplasmose ocular, complicação frequente em infecções não tratadas. Complicações, inflamação da retina e do trato uveal, risco de perda da visão parcial ou total. Então, isso aqui é muito sério, gente. Tem gente na família que perdeu a visão por causa disso aí. Então, a chance de eu ter, você ter, é muito alta. Né? Para quem está entendendo aí, num aparelho como o Spook ou qualquer outra máquina, né? Não custa. Não custa, né, gente? A física da destruição, taxa oscilatória mortal, MOR. Isso é coisa lá do Reich, tá bem, tio? Então, a célula humana saudável, a frequência ela é inofensiva para o tecido humano. Só tem frequências específicas para matar esse parasita. E essas frequências não vão destruir o tecido humano, só vai destruir o parasita, tá bem? Olha aqui a imagem, ó, vindo a frequência destruindo o parasita. A célula humana normal não faz nada, tá? Esse parasita está dentro da célula. Então, quando esse parasita morrer aqui dentro, pode ser que ele libere alguns outros parasitas aí, mas tem que tratar, né? Não tem outro jeito. O cientista Royal Raymond Rife descobriu que cada microorganismo possui uma frequência de ressonância única, MOR. Eu diria que é mais de uma, gente, porque as frequências de matar microorganismos são mais de uma, né? Tem coisas que ele disse lá atrás que depois se descobriu que a coisa é mais ampla, né? Existem mais opções. Então, a frequência de ressonância, eu diria que não é única, tem mais de uma. Que é a frequência que mata nesse caso aqui, o protozoário. É bem legal o protozoário, né? Porque tem um núcleo aqui. Olha o desenho. Legal, né? O Spook transmite essa assinatura exata para desativar o patógeno de forma seletiva e segura, né? Transmite essas frequências, então, né? E vai desativar esse patógeno, né? Você vai ter menos problema, porque, gente, uma hora você vai ficar velho. Inevitável, né? Que você morra antes, né? Mas a maioria é que vai ficando velho. Tua imunidade vai ser mais fraca. Se você carregar muito problema de saúde até a velhice, você vai sofrer mais, obviamente. Se você for resolvendo as coisas ao longo da vida, você vai chegar lá no final melhor, vai ter anos melhores no final da sua vida, tá? Matriz de transmissão SPOOK2, o arsenal. Tá aqui as máquinas, né? São as máquinas. Então dá para você tratar com o Spook remoto e é isso aqui, tá? É isso aqui, ó, ligado lá no gerador. Você põe tua unha aqui dentro, teu DNA. E isso aqui é mais suave, é mais fraco. Funciona, mas tem que deixar ligado 24 horas por dia, tá? Você vai usar o DNA, mecanismo de entrelaçamento quântico. Você pode usar isso aqui 24 horas por dia durante 7 dias por semana. Se não tiver muita reação, né? Se tiver reação, para um pouco. Modo contato, tá? Segura o eletrodo na mão ou cola no corpo. A potência aqui está como moderado, mas eu digo que é forte. Tá? O modo contato é muito forte. Né? No caso de uma toxoplasmose, eu preferiria com certeza o modo contato e eu colocaria para complementar isso aqui, tá bom? Para, né, se você quer um resultado, você tem que pôr força naquilo, tá? O modo contato ele é 10, 15 vezes mais potente que esse modo remoto, tá bom? É uma ação elétrica direto no... Chega a sentir o choque. Qual seria outra forma? O plasma, é aquela lâmpada de plasma, tem duas, na verdade, do Spook, uma comprida e uma que é uma bola. As duas funcionam. Aqui no Brasil quase ninguém tem devido ao preço. Não é barato e é grande, e o frete para trazer para o Brasil também é grande e o imposto também é grande. Então, pouquíssimas pessoas aqui no Brasil têm.
seria a melhor opção que tem, porque é o mais forte, é um pulso eletromagnético muito forte, que penetra muito bem os tecidos, nesse caso os músculos, onde que pode ter esse protozoário, e vai matar muito bem. Seria a melhor opção possível nesse caso aqui, ó, potência máxima. Aí é uma transmissão sem fio e profunda. Você vê que é bem pertinho da lâmpada, ela dá aqueles impulsos eletromagnéticos, a taxa oscilatória mortal para matar o protozoário, tá bom? E infecções que são realmente persistentes, né? A pessoa sofre anos com aquilo, anos, e às vezes isso justifica. Pô, o cara dá 10 anos sofrendo com o negócio e pode até perder alguma função do corpo, não é? Se ele não está conseguindo resolver de outra forma, justificaria. Não é só a lâmpada, tem todo um, uma caixa assim, que gera alta tensão operacional, né? Tem que o gerador de frequências, o software, o computador e tudo isso, né? Mas, dependendo do caso, justificaria sim, né? Se bem que o contato, ele não deixa muito mais barato e não deixa a desejar, é muito próximo, tá? Isso aí. Tem o módulo laser para esse caso não dá certo. O módulo laser é mais para infecções no sangue. Está escrito aqui, ó, infecções sanguíneas, tá? Então, não, nesse caso, não, tá? Também, quando é uma infecção aqui, ó, né, você pode pôr o laser no nariz. Daí sim, porque você está colocando o laser direto onde está a infecção, tá bom? E tem a bobina PEMF. São ondas eletromagnéticas, essa bobina aqui, tá? Nesse caso é fantástico, porque ó, vamos supor que a pessoa tem esse protozoário aí no olho dela já. Porra, ela descobriu que ela tem no olho. Então, assim, ela vai matar do corpo inteiro, mas primeiro ela quer livrar o olho, né? Antes que o dano seja pior. Não tem como usar o modo contato na cabeça. Eu colar aqui na cabeça não pode, só pode colar do ombro para baixo. Laser nem pensar no olho, né? O plasma daria, né? Modo remoto dá, mas é mais demorado. Então, isso aqui, ó, ele é específico. Você pode fechar o olho e colocar, ó, olho fechado. Tem que ter todo um cuidado, né? Porque o olho é um órgão sensível, tá? Você está mexendo na cabeça e no olho, um órgão muito sensível. Então, com o olho fechado, com a pálpebra proteger, você pode pôr aqui, ó, tá? Colocando as frequências específicas, tá? Desse parasita. Porque quando você vai pegar um programinha, às vezes ele tem a frequência de matar o parasita, já vou mostrar mais pra frente isso aí. Tem frequências que são de limpeza do corpo. Não precisa pôr de limpeza aqui no olho, depende do parasita aqui, ó. Mas às vezes 3, 4, 5 frequências já é o suficiente, tá? E daí sim você faz tratamento pro corpo inteiro, né? Mas foca naquilo que você tem que resolver antes. Então, campo eletromagnético pulsado, isso, tá? Tem um lado certo para colocar. Tem que entender um pouco disso aí, né, gente? Não é difícil de aprender, tá? Isso aqui é para infecção local, porque você não está mexendo num lugar que tem muita bactéria no intestino, né? E às vezes você não quer mexer no intestino. Você já cuida bem do intestino. Então, isso aqui, se você pôr aqui no olho, ó, você não está pegando no intestino. Está pegando as bactérias locais, e não do intestino. Não sei o que você vai lá no intestino com isso aqui, né? Tá bom? Então, essa aqui é a vantagem dessa bobina, tá bem? Vamos lá. A síntese crítica, a equação de Herxheimer. Isso aqui é o seguinte: é, esse toxoplasma, por mais que ele caiba dentro de uma célula, né, ele pode ter outros parasitas, por exemplo, vírus dentro. Né? Um vírus cabe numa bactéria ou cabe num protozoário, que é menorzinho. Então, quando você matar, pode ter parasitas secundários, tá? Pode ter parasitas secundários que vão ser liberados no teu corpo. E pode ser que você sinta um pouco. Por isso que há uma reação do corpo. Né? A destruição do toxoplasma gondii, parasita primário, né, o gatilho, pode fazer um efeito cascata, que é a liberação de patógenos menores, bactérias, vírus internos, de toxinas celulares na corrente sanguínea. A sobrecarga do sistema imunológico e órgãos de eliminação saturados. Sintoma: fadiga, náusea, dores, crise de desintoxicação, né? Essa reação Herxheimer, tá bom? Então é normal ter uma reação, mas quem nunca fez desparasitação, tá cheio,
Na hora que começa a matar, começa a cair na corrente sanguínea e o corpo sente sim. A solução estratégica. A erradicação exige frequências de suporte simultâneas para drenagem linfática e suporte hepático renal. Matar o parasita é apenas metade do protocolo. Então, pensando em um protocolo, né? Eu coloco frequências para ir limpando no corpo dessas toxinas que vão sendo liberadas com a morte desse parasita. Tá bom? A escada do protocolo, desparasitação estratégica. Então, aqui, assim, isso aqui é algo bem básico, vamos dizer assim, para quem está começando, né, gente? Então, primeiro degrau, comece suave, início exclusivo com o modo remoto para adaptação inicial. Né? O modo remoto é mais fraco, começa com ele. Segundo degrau, é para a pessoa não sentir muito isso aqui, né? Suporte de desintoxicação, combinação obrigatória com programas para fígado, rins, linfa. Degrau número 3, aumente a potência. Introdução gradual do modo contato, o plasma, ou a bobina, por exemplo, para a penetração mais profunda. Degrau 4, variação da frequência. Aplicação do Hubble ou SHAP para evitar a adaptação do parasita à frequência. Isso aqui é o seguinte, ó. Se eu usar uma frequência específica para matar um patógeno, pode ser que ele se adapte. Né? Tem infecções que são persistentes, não é fácil. Mesmo às vezes com essas frequências do Spook, né, que na verdade não é do Spook, são muitas fontes, né? Mesmo assim, o patógeno é danado, ele pode se adaptar. Então, você oscila, tá aqui a onda, ó, né? Você oscila a amplitude da onda, a frequência, você muda um pouquinho a frequência para que o patógeno não se adapte. Tem um botãozinho lá no software que você aperta quando está tratando para fazer isso. Tá? E pode usar técnicas de biofeedback para ajudar. Eu faria o quê? Eu pegaria o biofeedback, eu teria frequências específicas desse patógeno e pediria para o biofeedback só dar uma ajustadinha nas frequências, que ele vai identificar, vai fazer um ajuste fino, onde que o protozoário sente mais, tá bom? Ó, isso aqui está numa lista, frequência CAFL, tá? Alvos específicos aqui. Eu peguei 3 frequências. Tem mais, gente, não é só essas 3, tá? Tem mais. Mas pegou aqui 3 frequências primárias e botou aqui uma frequência de limpeza geral, tá? E aqui mais algumas frequências, ó, para desintoxicação do fígado dos rins, sistema linfático, ó, essa 880 tem um monte de programa. Por quê? Porque ela ajuda nessa limpeza, né? Quando você está matando parasitas, esse aqui é o sistema linfático. Ele vai parando aqui, ó, nesses gânglios linfáticos. Então ele ajuda a estimular isso aqui a se limpar também, tá bom? Aqui frequências para o olho, no caso dessa infecção, se ela for ocular, frequências para o sistema imunológico, para o sistema nervoso, porque esse parasita para no cérebro também, né? E frequências para inflamação sistêmica. Então aí você monta um tratamento mais completo, com mais 100 pores primários obrigatório para matar, e aí você coloca mais algumas para ajudar no processo, tá bom? Aplicação ocular de precisão com a bobina, PEMF. Né? Você pega esse lado aqui escrito BN e vai colocar virado pro teu olho, aqui, ó. Olho fechado, não esquece. Tá? Legal, né? Legal isso aqui. E tem gente que me pergunta, e essa bobina, Rafa, quando que eu vou usar ela? Tá aí um exemplo. Tá aí um exemplo, né? Você vai usar a tua criatividade e vai encontrar outros exemplos. Né? E essa bobina ela tem a vantagem disso aí, que não é o choque direto no teu corpo. Né? Então ela é menos perigosa. Não pode de jeito usar em cima do marca-passo, de jeito nenhum. Tá aí muito cuidado com mulheres grávidas. Muito cuidado. Não vá se bobear, tá? Tá escrito aí, ó. Parâmetros de segurança e contraindicações. Implantes eletrônicos, proibição absoluta. Gestação, muito cuidado, tá? Melhor não fazer, não faz. Gestante, melhor, né? Gestão hídrica, mandatório, é até obrigado.
tomar muita água enquanto está fazendo tratamento com essas frequências. Tá bom? Aí, ó, terminou a apresentação. Opa, vamos ver se eu voltei aqui. Então é isso, gente. Olha, que legal, né? Quanta informação, rapidinho, né? É um parasita muito comum mesmo, mas vale a pena dar uma investigada. Que você investir na tua saúde hoje, né? Cada passo que você der hoje é um passo a menos para dar lá na frente. Se você leva as coisas muito de arrasto, quando chegar lá na frente, você não vai ter energia para resolver o que você não resolveu aqui atrás, quando você estava mais novo, não é? E, é claro, conheço muita gente que está começando isso aí mais tarde, mas é que ela não teve a oportunidade de fazer isso lá atrás, nem existia, né? Aí também é válido, claro que é válido. Mas eu quero dizer que de, você vai construir um muro, já vai colocando alguns tijolos hoje. Não vai colocando tijolo hoje, outro amanhã e outro, porque lá no final a coisa não aperta muito. A chance de você conseguir completar o muro é muito maior, não é? Então, eu mesmo, ó, só de estudar isso aqui para gravar esse vídeo, já absorvi várias informações novas, né? Achei coisa nova, achei lista de frequência. Nem tudo vai ter apesar do software do Spook ser muito completo, essas frequências aqui não estavam no software. Vou mostrar aqui para vocês como que tá, ó. Quer ver? Só compartilhar a tela de novo. Calma lá, gente. Aqui, ó, esse aqui foi um estudo, que esse aqui a IA me ajudou a achar essas coisas, né? Daí, pô, ela me deu aqui, ó, aqui em cima, ó. Ela me deu essas frequências básicas aqui. Fui procurar no software do Spook e não achei. Só que foi legal que ela fez um material com referências bibliográficas. Olha aqui, ó. Essa IA aqui é massa, sabe? É uma IA chinesa. Os caras não estão mas não. Então, olha só. Aí eu achei aqui uma lista de frequências Rife, uma lista, acho que é europeia, acho que é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó, vou clicar, ó, ele já abre o site para mim, aí que eu tenho que compartilhar para vocês de novo, mas só mostrando o jeito que dá para fazer. Ó, ele abriu uma lista aí de um site europeu, né, frequência CAFL, daí eu dei aqui um pesquisar, escrevi toxo, né, e ó, Toxoplasma gondii. Tá aqui as três frequências que estão no material. Daí eu achei mais uma lista que tem mais frequências, outras frequências também dessa CAFL, achei duas frequências 434, 852. Então você mesmo consegue montar um tratamento. Já tem tratamentos lá no software, mas você quer fazer algo muito específico, quer pegar frequências exatas. Por exemplo, eu queria fazer o quê? Vou mostrar para vocês aqui. Espera que eu vou compartilhar o software do Spook, isso vai que legal. Eu queria, como eu já sou bem, vamos dizer, desintoxicado, desparasitado, bom tempo que eu mexo com isso, para mim dá para ir mais direto naquilo que eu quero, sem ter que fazer muitas outras limpezas, né? Meu corpo já não sente como ele sentia lá atrás. Então, ó, aqui eu botei cinco frequências. Botei cinco frequências e que eu não tinha achado nesse software. Eu criei, ó, um programinha acostumado. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui. Vou fazer de novo, ó. Foi aqui, ó. Presets. No caso, eu fiz para. Vamos fazer assim, ó. Shell empty. No caso, com a bobina aqui, ó. Coisa. Essa opção aqui, ó. Para vocês verem como que é. Programas. Ah, esse aqui já foi o que eu criei. Só que, vamos fazer assim, ó. Vamos criar de novo para vocês verem aqui, ó. Aqui em File, criar programa. Embora provavelmente vocês não estão vendo a tela. Peraí, que tem que compartilhar. Aqui. Aí eu digitei as frequências aqui, ó. Só digita as frequências e põe em vírgula, separa com vírgula, sem espaço, sem nada, tá? Coloquei as cinco frequências sem vírgula e cliquei em salvar. E coloquei o nome, tá? Ó, vou fechar. Ó, o nome que eu fiz foi isso aqui, ó. Não, vai ver de novo, ó.
Aqui, ó. Ó, toxoplasmose CAFL. Ó, carreguei, vou aqui no Ctrl, Overwriter, o gerador, tá aqui as 5 frequências, olha. Apertei o Start. Ó, meu programa estralou, tô com a bobina. Tô com a bobina. Ó, detalhe. Tá aqui, ó, o gerador. Ó, detalhe, nem tá acendendo a luzinha vermelha. E aqui algumas frequências nem acendem a luzinha vermelha, que puxa bastante isso aqui, ó. Ele puxa bastante energia. Não só olha pro LED, às vezes acende, frequências mais altas acendem. Olha que legal. Então ele começou. São 5 frequências mortais. Essas frequências que não podem faltar, né? Outras são de limpeza, sistema linfático, fígado, rim, né? Mas essas aqui são as fundamentais. Você acha mais? Pesquisar. Isso aqui eu achei agora de tarde, né? Mas se eu pesquisar mais, eu acho mais. Até dentro do software eu vou achar frequências muito específicas. Frequência de DNA, toxoplasmose, vou achar coisas muito específicas. E é o que no material falou lá, o Hubble, amplitude, né? Amplitude ele vai fazer o seguinte, olha aqui, ó. Tá em 10 volts, 10 volts. Então, amplitude, ó, ele vai ficar oscilando. Ó, vai oscilar de novo, quer ver? Ó, oscilou. Por quê? Para o parasita não acostumar com a frequência. Se eu ficar muito tempo com essa frequência, ele vai acostumando, vai criando resistência. Parei e também, ó, wobble, frequência wobble. Ó, a frequência fica oscilando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. É 666, tem hora que fica um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. O parasita não acostumar. Aí, ó, aqui, ó, linha fechada, ó. Fica aqui, ó, 15 minutinhos de um lado, 15 minutinhos do outro. Não afetei o resto do corpo, foquei no que eu achava que era o problema, mas eu quero depois tratar o corpo inteiro, daí sim eu uso no modo contato, né? Mas legal, gente, dá para fazer muita coisa com isso aí. Dá para fazer muita coisa. É um universo que vai se abrindo, coisas antigas que a gente vai descobrindo, coisas novas. É isso aí, vamos terminar então nossa aula. Até mais, meu povo.